Muito se descobriu da doença de Alzheimer e começou-se a pensar que a doença de Alzheimer, na verdade, antes dela começar a gerar o defeito que a gente identifica, seja a memorização, seja a localização espacial, seja o comportamento, essa doença de Alzheimer começa já a ter alteração lá dentro da célula da cabeça da gente. A gente começa a ter uma quantidade de uma proteína beta-amiloide, que é como se fosse uma proteína que a gente tem normalmente, mas que fica diferente numa quantidade maior, e começa a ficar como se fosse uma cicatriz, um emaranhado. Sabe quando aquele emaranhado de linhas que a gente fica enrolado na roupa ou no lençol, fica dentro do cérebro de proteínas tau. Então são essas duas coisas que são bem conhecidas. Não são só essas, nós temos outras alterações menores, mas elas são bem conhecidas. E hoje nós já sabemos que ela começa muito antes de eu apresentar um problema. Então, quando eu tenho hoje um indivíduo com uma queixa cognitiva, é certo que, pelo menos 7, 10 anos atrás, ele já começou com essa mudança cerebral. Olha que coisa interessante da gente saber isso. A gente imaginava que a gente sempre estava atrasado 1 ou 2 anos no diagnóstico, porque até definir, né? Hoje nós já sabemos que nós temos uma fase pré-clínica da doença. Uma fase pré-clínica, uma fase onde eu consigo identificar com a gente chama de marcadores biológicos, seja no líquor, seja no sangue, seja com exames específicos na cabeça, eu consigo identificar antes, né, muitos anos antes, a doença de Alzheimer. Você deve estar pensando, que bom, né, doutor? A gente vai conseguir agora definir a doença de Alzheimer antes de poder tratar. Essa que é a questão. O que nós temos de possibilidade de remédio hoje não interfere ainda na proteína tau e na beta-amiloide. Ela interfere já na doença estabelecida. Então, se eu por acaso chegar à conclusão de que um indivíduo tem essa alteração e que daqui 7 ou 8 anos ele pode desenvolver a doença de Alzheimer, eu não tenho nada a fazer do ponto de vista de intervenção. Eu posso pedir para que ele caminhe, use bastante a cabeça, que ele controle bem o diabetes, controle bem o colesterol, que ele tenha um estímulo cognitivo, que ele trate a depressão, que ele se sociabilize, que ele viva junto com as pessoas, mas eu não consigo intervir nisso. E aí a gente fica com uma questão ética que vale a pena a gente discutir e vale a pena a gente escutar a sua opinião. Será que a gente deveria saber que daqui a 5, 6 anos nós vamos desenvolver Alzheimer? Será que vale a pena a gente fazer essa projeção para todos nós? Isso é uma questão importante a ser discutida e que nós não sabemos a resposta e que a gente